Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Semana iniciando, semestre acabando e vamos para a última live desse primeiro semestre, né, de 2022. Estou aguardando a minha convidada chegar aqui na nossa live, no nosso encontro. Boa noite, Fran, Lúcia, Juliana. Fico muito feliz com a presença de vocês. Hoje a gente vai falar de um assunto tão interessante que é a dislexia, né? Com tanta informação sendo disseminada, mas acho que a gente precisa entender com quem entende do assunto, né? Porque eu acho que muitos mitos rondam esse assunto e a gente ali no chão da sala de aula, as famílias em suas casas merecem, né? Receber a informação mais adequada, mais correta possível. Ah, a Samantha entrou. Deixa eu convidar a Samantha. Ué. Foi. Vocês estão ouvindo bem? O som tá bom? Samantha? Oi. Tudo jóia? Para mim tá travadinho aqui, Ah, tá? voltei. Boa noite. Você me vê? Você me vê? Ah, agora sim, tá com delay. Ai, que linda! Maravilhosa, como sempre. Imagina, minha luz embaixo. Ai, faz tanto tempo que eu não faço live aqui. Tô tão feliz, de tanta saudade. Ah, você tá muito importante, né? Em vários eventos, assim, pelo Nós. Brasil afora, até internacional, né, Samantha? Graças a Deus, estão dando voz à dislexia, estão dando voz ao transtorno de déficit de atenção, que é tão necessário. E eu fico muito feliz, em primeiro lugar, estar aqui com você, Que bom. porque eu assim, sempre antes, né, de estar aqui nesse lugar, eu já estava acompanhando a Inclua. Então, a Inclua, ela também faz parte do meu processo de busca, meu processo de aperfeiçoar o que eu precisava aperfeiçoar. Então, assim, obrigada por eu estar aqui. Ai, a gente que agradece, Samantha. Como é bom, né, saber que a gente tem uma rede de apoio e que a gente cresce juntas, né? Em nome da Sim. Inclua, da Carol Braga, da Ivana, a gente está muito feliz com esse encontro e acho que vem num momento assim fundamental, né? Eu falo do chão da escola também, né? E a Inclua ouve também muita gente da escola. E eu acho que a gente está chegando num fim de semestre onde professores, coordenadores, famílias, né, viveram aí várias tentativas. Esse professor já conhece esse aluno, mas talvez falte informação, estudo, né? E isso faz parte desse processo, né? De um acompanhamento qualificado. Então, eu coloquei uma caixinha de perguntas essa semana que passou e tivemos muitos comentários, assim, a gente recolheu aqui informações, ouço muito dos professores, a Inclua ouve muito de pais também, Samantha. Então eu acho assim que a gente tem um conteúdo muito bacana e você é a pessoa fundamental para a gente. Eu dizia antes de você entrar que informação tem na internet. Só que eu acho que se a gente não souber interpretar, não souber da fonte, tem muita coisa aí que eu acho que não está bem divulgada, né? E a gente precisa entender de uma maneira que ajude de fato a intervir, a prevenir, a apoiar, enfim, nós vamos falar sobre tudo isso, né? Então eu super te agradeço, Sá. Não sei se você quer falar um pouquinho do teu projeto antes da gente começar. Eu queria dizer, você
né? Sou Isso. Samantha. Eu tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, com mentes brilhantes, inclusive com dislexia e transtorno de déficit de atenção. Mas o meu primeiro filho que veio, eu sou da educação, sou da época do magistério, mas meu filho veio aparecendo todos os sinais, eu sem informação mesmo, sendo da educação, e eu tive esse percurso de não ter informação. E com todo esse percurso, com essa batalha, né, essa luta, né, de entender tudo isso e ver como que com a informação as coisas fluem, as coisas ficam mais fáceis, eu resolvi sair da minha caixa e colocar isso para o mundo, colocar essas informações, mas a informação realmente eu busco da onde eu tiro essa informação. Então eu procuro referências, eu falo das referências, não é um achismo. E a partir daí eu achei que isso ia ficar muito pequeno, porque era só o meu meio. E isso sem querer foi para o mundo, né? E eu fiquei muito feliz e percebi que isso que estava faltando, eu colocar a minha vivência em cima das referências, sem Perfeito. achismo. E a partir daí, colocar as coisas práticas. Porque eu faço muito curso, o professor com certeza faz muito curso, a qualificação, só que a teoria é uma coisa, o chão da escola é outro. E em 4 paredes também, com os meus filhos, é totalmente diferente. Então, a Uhum. partir daí, eu uni tudo isso, montei esse projeto para divulgar essa informação de uma forma que tem que ser humanizada, que tem que ser adequada às realidades desse país. E foi aí que o projeto tomou essa proporção enorme e estou aqui à disposição sempre para falar sobre a dislexia, para falar sobre o transtorno de déficit de atenção, né? Muito mais como comorbidade da dislexia, porque o transtorno de déficit de atenção também tem um caminho enorme de estudo. E como eu amo a dislexia, hoje eu falo que a dislexia faz. Eu não consigo mais viver sem ela, porque a partir do momento que você estuda ela, entende ela, fica tão gostoso você lidar com as pessoas que têm a dislexia, né? Então, a partir daí, eu tento colocar uma sementinha na vida desses professores transformadores, porque eu sou aquela mãe que sou apaixonada por professor, porque eu também sou. Mas eu entendo as dores, mas eu também tenho minhas dores de família. E a partir daí, família e escola, para mim, é o remédio, né, Sim. de um ensino e aprendizagem efetivo. Perfeito, Samantha. Você hoje é referência de dislexia para a Inclua, sabe? E acho que muita gente que está aqui te conhece, mas para quem não te conhece, né, a gente recomenda a Samantha. Todo evento que a Samantha participa, promove, ela reúne profissionais assim, que são um sonho para a gente que estuda educação, né? Então a Samantha está ligada a pessoas profissionais, estudiosos da área totalmente confiáveis, né? Precursores no Brasil. Então, Sá, mais uma vez é um prazer imenso. Vamos começar. A gente quer que vocês assim compartilhem, mandem um aviãozinho para todo mundo que precisar saber sobre a dislexia. A gente vai tentar desmistificar algumas coisas aqui, né? E para a gente começar, a gente vai fazer só a nossa audiodescrição para que todos possam nos enxergar. Então, eu sou a Marina, integrante da Inclua, estou na parte superior da tela. Eu sou uma mulher branca, com cabelo escuro, preto, né? Castanho escuro, liso, longo, e estou vestindo uma blusa branca. Meu fundo também é branco e tem um quadro atrás de mim. Eu sou Samantha, estou abaixo da tela, tenho cabelo claro, tô com um batom lilás, não sei se dá para ver bem, Dá. uma blusa lilás, um fundo com uma luz lilás, de uma Lindo, parede amei. branca, porque eu amo lilás e eu faço parte, né? Sou fundadora do projeto Dislexia TDAH Amor de Mãe,
que divulga informação sobre a dislexia. Uma Excelente. boa noite e que Deus abençoe essa noite linda. Que gostoso. Amém. Vamos lá, tá? Vamos começar com a pergunta básica. O que é dislexia, Samantha? Antes de falar o que é dislexia, né? Eu queria que todos entendessem que a pessoa que tem a dislexia, ela não só tem essa dificuldade, ela tem grandes habilidades. É claro que a gente vai realmente mostrar para todo mundo, falando do que é dislexia, sobre a maior dificuldade, que é a leitura, escrita e matemática. O que acontece isso? A dislexia é um transtorno específico de aprendizagem, porque a leitura, a escrita e a matemática está em tudo que a gente faz. E o que aconteceu nesse cérebro que de uma hora para outra surgiu a dislexia? Não, essa criança no 5º, 6º mês, tem estudiosos que falam que até o 7º mês de gestação da mãe, quando as partes do cérebro, que é o lado esquerdo, que é da linguagem, elas são formadas, as conexões cerebrais, elas têm uma falha. É como se fosse algo que rompeu em algum momento. Então, as ligações, os neurotransmissores dessa região da linguagem, ela é falha. Então, a criança, a pessoa que tem dislexia, quando ela vai ler, escrever, fazer funções na matemática também, interpretação de texto, ela precisa dessa região da linguagem. E ela não consegue interpretar e analisar todo esse contexto, porque houve uma falha nesse cérebro. Lá no sistema nervoso central foi aonde tudo aconteceu. E a partir daí, essa pessoa tem que usar estratégias para funcionar esse lado que não funciona bem. Aí ele usa o outro lado. E então, o professor, né, as famílias têm que entender que essa criança que tem dislexia, ela nasceu assim. Então, quanto mais cedo a gente entender o que é dislexia e ver sinais para a gente estimular esse cérebro, essa pessoa vai ter um impacto menor. Então, o que é dislexia? É um transtorno específico de linguagem, do reconhecimento preciso e fluente de uma palavra, na habilidade de decodificação e soletração. Então, assim, na verdade é isso a dislexia. Mas eu gosto sempre de explicar antes sobre como é esse cérebro. Porque a pessoa com dislexia que estiver aqui também vai me entender muito mais do que eu falar um termo para a pessoa, para vocês, que é uma dificuldade, né, na decodificação e na soletração. E é isso que o professor tem que fazer, tentar usar um meio para explicar para os seus alunos entenderem. Ótimo. Tem tipo, não tem, Samantha? Tem. A gente tem tipos, né? Hoje, agora teve uma super mega que está no meu TCC, em 2020, que saiu, né, sobre a periférica, dislexia periférica, dislexia central, que ainda vai ser mais estudada, que ainda vai ser mais falada. Mas a gente tem tipo, sim, a gente tem o que hoje é mais falado, a auditiva, né, a fonoaudióloga, né, que é aquela da linguagem, e a visual, que é a visual, e a mista. Então, nós temos a mista, que é as duas juntas, a auditiva e visual. Tá, perfeito. Agora vamos falar de mito, né? Mito ou verdade, né? O nosso tema é esse. Mito ou verdade, Samantha? A dislexia está relacionada à inteligência? Não. A dislexia não tem nada a ver com a inteligência. Tá. Por que que a gente pensa muito nisso, principalmente dentro da escola?
Porque na escola, a maior dificuldade é a leitura escrita. Então, ele não tem um desempenho acadêmico favorável a isso. Porque lá é só isso. Então, isso é muito confundido. Mas quando cai em consultório, principalmente numa avaliação neuropsicológica, um dos requisitos é a inteligência estar preservada. Então, a inteligência, ela não tem nada a ver com a dislexia. Porque lembra no que eu falei que essa criança, lá no 5º, 6º mês de gestação, teve uma falha na região da linguagem? Ela não tem nada a ver com a inteligência. Porque isso é da hipótese, né, que a gente fala, se tem uma inteligência preservada, ela pode ter dislexia. Se tem algo que a gente tem a dúvida, né? Isso quem é habilitado a falar na avaliação neuropsicológica, outros profissionais, não o professor que vai saber validar isso. Se essa criança tem algo que tem um QI baixo, aí pode ser para um outro caminho, de outros transtornos, que fica no transtorno do neurodesenvolvimento, que aí já não cai no transtorno de aprendizagem. Sim. Samantha, então eu entendo assim, pelo que você já explicou para gente. A dislexia está relacionada à leitura e à escrita, né? E se na escola, né, 90%, até mais, né, professores avaliam e desenvolvem o ensino a partir de leitura e de escrita, provavelmente esse estudante não vai ter bom desempenho, porque é um caminho que está sendo escolhido para ele revelar o que ele aprende ou para ele absorver conhecimento. Então, a ideia, né, se isso não está relacionado à inteligência, o cognitivo dele está preservado, ele só não está acessando porque a gente escolheu esse caminho, enquanto professor. Se a gente usar de uma outra linguagem, de uma outra estratégia, que não seja a escrita e a leitura, a gente vai acessar essa inteligência e esse estudante vai mostrar que ele sabe, né? Acho que é por aí, né, Samantha? É por isso que eu gosto muito, quando alguém me pergunta o que é dislexia, eu sempre tento mostrar para as pessoas entenderem que é uma falha, que é algo que aconteceu lá na região cerebral dele, da área da linguagem. Claro que a gente tem todos os nomes bonitinhos, que não cabe nós também, não precisa, claro, vamos estudar, vamos entender. Mas assim, bem didaticamente, essa área que a gente precisa dela para ler, escrever, interpretar o que está acontecendo, essa via tem uma falha. Isso. Então a gente tem que pensar como educador, como família, né? Porque tem que andar de mãos dadas. A gente tem que pensar e procurar qual via é melhor para o meu filho, qual via é melhor para o meu aluno, porque nós temos o sinestésico, a gente tem fazendo, a gente tem olhando, a gente tem falando. Então assim, a gente tem vários caminhos para aprender. Eu escuto muito, as pessoas me perguntarem, me fale como você ensina seu filho, me dê dicas. Gente, eu nunca cheguei aqui, nunca. Eu sei que tem outros canais, outras pessoas dando dicas, mas não existe dicas para uma criança com dislexia. Existe sim você conhecer essa criança e você pegar qual a habilidade dela, usar essa habilidade, que é a via mais fácil para ela, ensinar essa pessoa. A partir daí que você usa esse caminho que facilita ela aprender, a autoestima dela, gente, em primeiro lugar, vai ficar mais alta. Porque ela não vai ter tanto prejuízo, o meu amigo sabe, eu não sei. A partir do momento que essa autoestima eleva, o aprendizado flui melhor. E aí que você vai realmente trabalhar, dar trabalho, mamãe, professores, entenderem, fazer anamnese nessa criança, entender todo o funcionamento, trazer a família, a história da família. A família, ela traz requisitos, né? Eu fico muito chateada quando eu vejo
coordenadores de escola, que assim, que acha que a mãe tá lá para mimar, que tá querendo. Eu acho que você tem que conhecer também, trazer essa mãe, trazer esse pai, conhecer a história, as dores dessa família, para colocar em cima de todo esse planejamento. Aí sim, você vai ter as dicas que tanto todo mundo quer para ensinar essa pessoa com dislexia. Sim, resumindo, cada caso é um caso, né? Essa criança, ela não é só essa questão da dislexia, ela é um conjunto, ela é um Não. ser humano complexo, integral, com a história dela de vida, então cada caso é um caso. No final eu vou tentar aqui, eu tô só anotando, ó, tô com a minha caneta aqui. Vou tentar aqui ser Márcia, mais claro. sabe o que eu gosto muito? Eu gosto de dizer que, claro, a gente até depois vai falar de cidades, até marquei aqui, porque, gente, é tanto sinal, eu tenho um e-book aí só de sinal, mas depois eu procuro aqui. O que eu quero, eu resumi bastante os sinais para a gente se alertar. Mas quanto mais rápido a gente entender que não buscar um diagnóstico, mas quanto mais rápido eu ter um sinal de alerta, que eu conheci essa família também não tem a vida acadêmica boa, já gente, um histórico familiar, já é 85% de chance dessa criança ter algum transtorno de aprendizagem, pelo histórico familiar. Olha a importância da escola conhecer a família. A partir daí, você começa a olhar na educação infantil. Não vai esperar lá no segundo ano, que é um mito, né, Má? Um grande mito. Qual que é a idade? É o ensino fundamental ou melhor antes? Para a gente entender o que está acontecendo. Isso, o melhor é antes. Eu vou ilustrar rapidamente aqui para vocês depois. Lá na educação infantil, quanto mais rápido você entender que essa criança precisa de ajuda, mais você vai procurar profissionais adequados para usar estratégias dessa criança, ou até mesmo professor, usar outras vias de estratégia para ensinar essa criança. Vai melhorar a dislexia? A dislexia melhora? A pergunta sempre foi essa. O impacto dela melhora. O impacto principalmente, é o que eu falo, volto a dizer, autoestima. O impacto dela melhora muito quando você descobrir. Eu vou dizer uma coisa muito rápida aqui. Eu tenho 2 filhos, um de 14 e uma de 9. O de 14, foi uma história triste, que os professores não entendiam, só punha ele para a diretoria, punha ele para fora, porque ele teve um problema emocional, de comportamento, ele não sabia falar, porque uma criança de 6, 7 anos não sabe falar, e ninguém entendendo. Até tirei ele dessa escola já com uma depressão com 6 anos de idade. Cheguei em outra escola, relatei tudo, disse que ele estava pedindo socorro. Aquele comportamento... Tem uma pessoa falando desse aspecto emocional aqui, a Andressa. Acho legal que está servindo para ela também. Esse socorro que ele estava pedindo, né, de mau comportamento, batendo nos amigos, jogando... Eu cheguei um dia lá, gente, um caso aqui, ele pegou papel higiênico, molhou o papel higiênico na pia e jogou tudo no vidro. Sabe, era meu filho, eu não enxergava, eu não falava, gente, o que está acontecendo? E depois disso, que eu tirei ele dessa escola, que ninguém sabia, uma escola conhecida aqui na cidade, ninguém olhando, só massacrando, que ele era mau aluno, julgando. A partir do momento que eu troquei ele de escola, essa escola falou, ele está com esse comportamento, ele está. Né, validou, falou que estava certo, só que ele estava pedindo socorro. Até a partir desse ponto, fui buscar informação, fui levá-lo ao profissional que a escola informada me encaminhou, porque a escola tem que estar informada para encaminhar essa família. Me encaminhou, as coisas tudo fluíram. Só que hoje ele tem 14 anos, diagnosticou ele com dislexia, transtorno de déficit de atenção.
foi muito bem cuidado, muita intervenção. Ele teve todos os cuidados que a criança precisa. Só que até hoje ele tem uma baixa autoestima. Agora, com essa pandemia, com essa mudança, ele entrou em depressão de novo. Então, ele toma remédio para depressão. Então, ele trouxe coisas que ele vai levar para a vida, que aquele professor lá na educação infantil acabou com ele. Não viu, Derrotou né? ele. Só que, por outro lado, ele tem essa carga. Eu tenho uma filha de 9 anos. Na educação infantil, eu tinha informação, a escola tinha informação e os olhares eram outros. A partir do momento que todo mundo já tinha um histórico, já tinha informação, a gente viu que estava começando a dar pequenos sinais, nada de muito. A gente interviu. O que é intervir, né? Eu já tive essa... A gente pegou a Sarinha, minha filha, e levou ela para uma fono, que foi o caminho que eu achei melhor, né? Poderia ser uma psicopedagoga também, que é qualificada, né? Ela começou a estimular minha filha para ver se ela realmente tinha aquela dificuldade, era passageiro ou não. Ela foi estimulada, 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 melhorou muitíssimo, autoestima perfeita, só que realmente apareceu a dificuldade, aí a gente foi para o caminho da investigação. Quando ela chegou no primeiro ou segundo ano, comecei já a investigar. Aí a investigação, fazer avaliação, né? A partir do momento que veio a hipótese diagnóstica de dislexia, porque ela tinha 8 anos de idade. Agora, com 9 anos, que é o protocolo, que é os que os nossos pesquisadores, a doutora Simone Capellini, todos os nossos pesquisadores na área de dislexia, né, de referência, eles pedem para esperar o final do 3º ano, né, e para falar se essa pessoa tem dislexia ou não. Ah, mas eu não vou fazer nada na escola. Não, você vai fazer adaptações necessárias, porque a gente sabe, né? É uma bandeira que eu carrego e muita gente não gosta do que eu falo, mas a educação, ela tem que fazer adaptação com ou sem laudo. Principalmente essa criança com dislexia que demora até 9 anos para fechar um diagnóstico efetivo, que ela não deu respostas às intervenções. Então, a partir daí, a educação fazendo as adaptações necessárias, essa família com os profissionais da saúde, da clínica, também fazendo todas as avaliações, intervenções, todo mundo junto, com 9 anos a gente pode falar que essa criança tem dislexia. Mas eu vou falar um parênteses assim, bem fresco. A doutora Simone, uma pesquisadora, quem quiser ver referência, a Simone Capellini, Simone Aparecida Capellini. Ela nos falou para as clínicas, né, as fonoaudiólogas que fecham a dislexia mesmo, elas terem um pouquinho mais de calma, levar um pouquinho mais para frente o fechamento desse diagnóstico por conta da pandemia. Então, ter mais intervenções, ter um cuidado maior para ter... Ai, Márcio, que eu tô falando demais. Não, tá excelente. Eu tô aqui só olhando os comentários. Eu acho que tá muito vindo a casar. O pessoal pediu o nome de profissionais pesquisadores. Você já disse a Simone, né? Acho que a gente pode doutora Simone falar. Capellini, tem o doutor Fernando Capovilla. Doutor Fernando Capovilla é assim, é referência em consultórios de psicopedagogias, de fonoaudiólogos, de neuropsicólogo, de psicólogo. Doutor Fernando Capovilla, ele tem muito instrumento para avaliar. Doutora Simone Capellini também, a equipe dela, tá? Ela tem a Bianca Santos, a Alexandra César. Ela é uma equipe, né? Mas claro, a doutora Simone é a mestre lá, que é a maior pesquisadora da Unesp. Ela traz muitas ferramentas
para os profissionais, para os professores entenderem a dislexia, como ela é, e intervir também com o aluno, com o paciente. Então, assim, pessoas assim, sabe, que a gente tem que procurar, pesquisadores que trazem informação validadas, né, Verdadeira, né? verdadeiras, Científica, né? sem achismo, né? Sem achismo. Isso. Ô, Sá, a Associação Brasileira de Dislexia também, né? Também, É uma também. referência, né? O tanto que o doutor Fernando Capovilla É de lá? Tá. ele que é o conselheiro científico deles. Então, assim, Ótimo. todo o trabalho da Associação Brasileira de Dislexia, ele também é voltado, tem a Ângela Nico, né, uma querida, uma amada, que é a presidente, ela também é pesquisadora junto com o Dr. Fernando Capovilla. Então, eles estão muito adequados na mesma linguagem, né? Porque a Legal. gente sempre tem que pensar nessa mesma Numa linguagem. coerência, né? Numa coerência. É. Ô, Sá, Porque tem a uma gente pergunta. tem, desculpa só te cortar, para quem Imagina. está estudando alguma coisa, eu acho muito importante falar, a gente tem autores, né? Vários autores que trouxe, faz 140 anos que está sendo estudada a dislexia. Não é agora, não foi agora que apareceu, né? Apareceu de um oftalmo que falava que era cegueira verbal. Aí ele começou a estudar cérebros, né, de pessoas mortas. Aí descobriu essa falha no cérebro, Uhum. né? Primeiro ele descobriu essa adquirida, porque existe a dislexia adquirida não é essa que a gente foi lá no quinto, Hereditária. 6, 7 meses. Sim. É a que Uhum. deu um AVC, Genética. Uhum. algum problema que aconteceu após, né? Depois. Depois, Entendi. a dislexia do desenvolvimento, que sim, que é essa que a gente nasceu com ela, que é Uhum. hereditária, né? Então, faz muito tempo que está sendo pesquisado. Então, a gente realmente tem outros autores. A gente tem a doutora Simone, quanto o doutor Fernando, eu estou falando a nível Brasil, porque a gente tem outros pesquisadores, mas é o que eles trazem. Cada um fala um pouquinho de cada autor, viu, gente? Vocês podem dar uma pesquisada dessas referências, se vocês estiverem estudando. Cada um traz um autor. Só que eles trazem também ferramentas para a gente trabalhar, né? Então não traz só a teoria. Então por isso que eu gosto de falar muito deles, porque eles trazem muita coisa boa para gente. Bacana. E eles estão sempre nos eventos, né, Samantha, que você organiza ou É, que você isso sempre. participa. Ah, tem uma querida doutora Ana Luísa Navas, Navas. também Colocaram assim, aqui. Colocaram aqui. referência, né? Assim, referência também. Ela é do Instituto ABCD, né? Que ela é muito envolvida lá. Ela também tem pesquisas assim maravilhosas. Excelente. Samantha, tem muitas perguntas. Eu acho que a gente não vai dar conta de responder a todas. Mas assim, vamos. Talvez a gente tenha que fazer a live Dislexia, Mitos e Verdades número Dois. 2, tá? Mas muito bom. Acho que isso mostra que a gente está no caminho que as pessoas necessitam de informação, né? Falando sobre a ansiedade e a depressão que colocaram aqui, acho que só para a gente fechar, pelo seu relato do seu filho e também pelo que eu vejo na escola, eu acho que quando essa criança traz esse transtorno, tem essa dificuldade, e o histórico que ela vive de fracasso e de frustração, e de você não consegue, e você não está dentro do padrão, por si só já causa, né? Acho que um estado depressivo e uma ansiedade, porque eu vivo falando isso para os pais também. Se coloque no lugar. Você trabalha e a essência do seu trabalho você não sabe resolver. Você não sabe fazer. Então imagine você ir trabalhar para saber que você não vai saber resolver nada daquilo. Qual que é o teu sentimento? Né? É um sentimento de que eu não sou bom e de fuga, né? Então eu acredito assim,
que a gente tem que ter muito cuidado enquanto educador, família, com como a gente fala sobre nossos filhos e para nossos filhos e nossos estudantes, né? Porque eles vão ficando marcados mesmo, né? Então, a gente vai ter que ter muito cuidado, e acho que essa pandemia que trouxe os diversos níveis de aprendizagem para dentro de uma sala de aula, tem todo um transtorno para o professor dar conta de gerenciar, mas por outro lado, se a gente parar para pensar, todo mundo agora tem uma necessidade, seja emocional, seja de aprendizagem, seja um conteúdo que precisa ser resgatado, seja uma habilidade. Então, hoje na sala de aula é difícil dizer qual é o estudante que está 100%, né? Porque a gente tem visto toda a carga que a pandemia deixou, né? Então, acho que realmente hoje ser professor acima de tudo, querer estar ali, né? E ter muito amor pelo ritmo de cada criança, né, Samantha? Ô, Sim. Sá, então assim, você quer comentar sobre isso? Eu não só eu vou comentar isso, mas eu vi alguém, não me recordo que já passou tudo aqui, sobre referências. Tá, Gente, eu tenho um e-book só de referência, boa, porque boa, muita gente me pede, porque está fazendo mestrado, está fazendo tá. doutorado. Então, assim, como eu posso passar? Se me chamar lá no Telegram, que tá na minha bio, é só clicar, entra lá no Telegram e me pede, Samantha, me dá o e-book de referências. Eu Uhum. distribuo lá, eu sempre ponho lá, porque pelo Instagram, infelizmente, não tem como eu colocar, né, e a pessoa clicar e baixar. Então, todo o grupo, né, do Amor de Mãe está lá no Telegram. Então, entra no Telegram e pede para mim, Samantha, passa para mim, eu passo em PDF, porque o Telegram não aceita. Então, nem no direct eu consigo passar. Então, é só no Telegram. Então, eu tenho um e-book só de referências, porque eu acho que é importantíssimo a gente ler, entender vários olhares dentro da dislexia a nível desse mundo, né? Porque a gente vai tirando as nossas conclusões dentro do nosso contexto, porque o Brasil é muito grande. Então, às vezes, o que eu estou falando, de repente, não faz parte da realidade de tal cantinho de país. Então, a partir Verdade. dessa necessidade, eu fiz esse e-book de referências, que ele é um e-book, é uma folha com todas as referências, e aí eu joguei ele em Muito bom. PDF para distribuir. Falando sobre esse modo de entender como a sua colocação, eu vejo que é fundamental, mas é fundamental hoje as pessoas entenderem que todos nós somos inclusão, que todos nós temos uma via melhor e outra via pior para entender algo. Então, o educador, que eu sempre falo que o educador é um transformador, porque todo aluno leva alguma coisa desse professor, sendo bom ou ruim, né? E quando é bom, a gente leva muito mais. De repente, para levar isso para a vida acadêmica. Nossa, aquele professor me marcou porque aquele professor ele entendeu que eu sou bom nisso, né? E por outro lado, essa marca dá muito mais gás para essa pessoa do que aquele professor que foi ruim. Ele vai levar marcas que também esse aluno vai levar essas dores e vai se sentir ruim, incapaz, com baixa autoestima e que nunca vai conseguir perante um degrau da vida, porque o degrau sempre vai existir com transtorno ou sem transtorno. Então, a partir daí, o professor entender que ele tem que mudar, ele tem que sair do padrão, ele tem, sim, uma apostila que ele tem que seguir, porque o sistema está em cima da cabeça dele e manda, você tem que pegar essa Tem uma apostila. cobrança. E isso tem, né? Escola particular também, principalmente, porque ele tem que passar na federal, ele tem que ir no vestibular, é aquela coisa que o aluno Pai nem pagou, respira. pai pagou e é caro o material, né? Não, e o amigo, e fora que tem que ir para apostila, porque eu paguei muito caro a apostila, né? Tem famílias que pensam assim, eu tenho que seguir a apostila. Nossa, o aluno não, o professor não segue a apostila. Só que a partir daí,
é você, a escola, trazer a família para a família entender tudo isso. Isso. E Por todas as quê? famílias, todas. Todas, porque tem um sistema que a escola, gente, a gente paga imposto, a gente tem um sistema na cabeça da gente, a escola também tem um sistema. A gente não pode ser muito, né, pensar e viajar na maionese, não pode. A gente sabe que a gente tem um sistema, tem uma Um apostila, padrão, né? um padrão que a família tem que escolher essa escola para onde quer também. O que vai encaixar melhor. Só que a partir daí que esse professor tem esse livro que ele tem que seguir, ele pode usar outras estratégias para ensinar o conteúdo da apostila. Então, tá falando do descobrimento do Brasil? Ele vai falar do descobrimento do Brasil. Vai para o YouTube, vai para um filme, vai fazer um teatro, vai aprender de outro jeito. Ele está cumprindo a apostila. Ele está seguindo a apostila. Só que ele está usando outros instrumentos para ensinar todo mundo. E eu tenho certeza que uma aula diversificada, uma aula diferente, vai ser muito mais interessante para todo mundo. Então, por isso que não tem dica. Não tem dica para criança que tem dislexia ou transtorno de déficit de atenção, né? Tem o professor ser criativo. E professor é criativo. A partir do momento que o professor pega um EVA e papel crepom e faz uma coisa linda na festa do Dia das Mães, ele faz qualquer coisa se ele quiser. Dá trabalho? Dá. Eu sei que você tem 30 alunos, só que se você parar uma horinha a mais só para mudar essa aula para todo mundo, não é para um aluno, mudar para todo mundo, vai ficar muito mais gostoso. Você vai cumprir e você vai cumprir sua apostila. E aí, a partir daí, você já pode ir avaliando o seu aluno. Por que você tem que avaliar só na prova, que ele vai estar nervoso, que ele vai estar ansioso, que ele vai estar começando, sabe? Ter aquela coisa, nossa, eu tenho que fazer prova, semana de prova é uma coisa que eu não gosto. Porque a criança pode ser avaliada todo dia, ela pode ser avaliada de tantas maneiras. E aí você também está adaptando para todo mundo. Você não está fazendo aquela prova adaptada. Ah, eu tenho que fazer prova para uns e outros adaptar, para ficar mais fácil para o outro. Não, vamos avaliar todo dia. Você vai ter nota, porque o sistema cobra nota. Mas você vai ter nota. Então, assim, é tudo... Eu me empolgo muito para falar, viu, Má? Mas é tão lindo se a gente usar estratégias que vai respeitar todo mundo. Ninguém está facilitando. Todo mundo está respeitando o funcionamento de todos. É igual um míope que precisa usar óculos, gente. Exatamente. A partir do momento que você dá um óculos para o míope, ele enxerga. Então, dá novas estratégias para ensinar essa apostila que tem que só ler para umas crianças. É para todo mundo, mas para a criança que havia prejudicada dele a leitura e interpretar, vai ficar muito mais fácil, muito mais fácil. É o desenho universal da aprendizagem, Samantha. Você está dizendo sobre isso, e a gente tem isso na legislação, na Lei Brasileira da Inclusão, que eu também deixo como sugestão de estudo, né? É algo que não está amplamente divulgado, porém a gente acha material já. E ele vem, né, o desenho universal da aprendizagem, ele vem do desenho universal da arquitetura, né? Toda vez que tiver um empreendimento, uma construção, existe um desenho universal de acessibilidade, né? E por que não ter isso na sala de aula hoje com toda essa diversidade? Então é o que você falou, ao invés de eu adaptar, eu tenho 30 alunos na sala, adaptar 20 currículos, eu vou pensar em estratégias diversificadas, em todo o processo de ensino-aprendizagem daquele conteúdo, e aí eu já estou abarcando todo mundo, lembrando sempre que aluno ensina aluno, eles aprendem entre pares, e quando um ensina
quando eu ensino, eu aprendo muito mais. Tem um estudo, inclusive, dizendo isso. Qual é a forma mais eficaz de aprender? Não é lendo. Lendo é 10%. É ensinando o outro. É falando o que eu aprendi para o outro, né? Então, é realmente a gente pensar nessa estratégia em sala de aula de uma maneira em que o aluno faça mais, ponha a mão na massa, possa ter a liberdade de mostrar esse aprendizado dele, né? E entender também para que ele está aprendendo aquilo. Enfim, a gente vai divagando aqui, a gente vai saindo da dislexia. Má, é que assim, a dislexia, gente, por isso que é legal a gente falar mitos e verdades, né? A dislexia, quando você fala, eu vejo as pessoas pesar, sabe? Uma coisa pesada, uma coisa difícil. Ela é difícil a partir do momento que você não dá estratégias adequadas para essa criança. Porque ela tem muitas habilidades. Alguém falou aqui, não sei quem foi, a Ana, sobre aprendizagem significativa por vivências. Você sabe que isso eu acho que é o que a gente tinha que ter na escola, que é para todo mundo. E a gente dá o significado para essa criança aprender. O porquê que eu vou na escola. O meu filho está indo para o ensino médio, gente. Você não sabe como está difícil. Primeiro, eu achar uma escola. E segundo, ele me cobra, mãe, o que eu vou fazer numa escola que a cada 15 dias tem um vestibulinho que eu não tô querendo fazer agora? Porque eu não estou muito preparado para isso. É muita matéria para eu fazer. E ele tem consciência dele. Eu falo, filho, pode ser verdade, eu vou falar o quê? Então, a partir desse momento que ele não está tendo significado para ir para o primeiro colegial, ele vai porque o sistema manda eu pôr. Mas eu mando pôr numa escola de primeiro colegial que só fala em vestibular. E ele não quer nesse momento vestibular. Ele quer descobrir o que ele gosta para depois um vestibular. E não é massacrando esses jovens, que o suicídio aí está aumentando pra caramba, infelizmente, aumentar tanto essa pressão de entrar no primeiro colegial e já pensar que daqui 2 anos, 3, eu vou ter que ter uma profissão. Ai, meu gente, cachorro. Vou fechar aqui. Eu vou ter que ter uma profissão. Você imaginou que você entra no primeiro colegial com 15 anos, você tem 3 anos para escolher uma profissão para fazer sua vida? É muita carga, gente. Samanta, e eu fico mais triste ainda de pensar que a escola não está conversando com o mercado de trabalho, né? Com profissões diversas, né? Uma vez eu ouvi uma criança falando sobre o ensino fundamental. Fizeram a seguinte pergunta para ela: você acha que a escola te ajuda no seu sonho, no que você quer ser? O que você quer ser? A criança falou: eu quero ser desenhista. A criança tinha uns 8 anos. E a escola te ajuda a pensar em ser desenhista? Não, porque eu estou sei lá, na 4ª série, no 4º ano, e eu não desenho mais. Então, assim, né? Uma criança que não desenha, uma criança que não canta, uma criança que não se movimenta, que não brinca. Então, olha o ensino médio também, né? Isso que você está trazendo é muito triste, né? E é uma escola que a gente precisa ressignificar e olhar para a sociedade, para o mercado de trabalho, para o futuro, e buscar fazer com que o ensino médio traga, né, essa formação toda também, considerando tudo isso, né? O Panfilho. O Panfilho, gostei da. Fui descobrir minha dislexia na faculdade. Sofri muito durante a formação. Ele tá se envolvendo em causas sociais, agora ele acabou estudando pedagogia. Que legal. Muito legal. E aí você percebeu que na pedagogia, meu amigo, a gente tem 60 horas só de educação inclusiva. E é outro degrau que a gente tem que repensar também. A formação da pedagogia, né? A formação da pedagogia. Porque esse professor, ele sai da pedagogia
com um parágrafo dizendo que gente, eu guardei minha apostila, eu tinha que guardar de educação inclusiva. Ela tem um parágrafo dizendo que é dislexia e ponto. Né? E não falou nem da rede cerebrais, não falou nada, só que é só. Então, esse professor também ele está perdido, né? Então, mas parabéns que você foi para a faculdade. Parabéns. E eu acho que é isso, né, Panfilho, com a questão da gente se comprometer em fazer a diferença e fazer melhor para que essas crianças sejam, esses estudantes jovens sejam mais felizes, né? Eu também fiquei indignada de ver comentários aqui, não sei se a pessoa está aqui ainda, que as escolas, porque não apresentam um laudo, aquilo que você comentava no início, né? Então não se tem um laudo, e aí então a escola se recusa a dar o apoio. E aí eu acho que a gente já pode falar, Samantha, dessa legislação nova, recente, que saiu, né? E que tenta garantir aí o direito desses estudantes, né? Me conta um pouquinho para nós as conquistas, Sá. A gente, assim, durante 13 anos, né, eu peguei metade só desse movimento, porque eu tô há 7, mas 13 anos numa luta porque muitos psicólogos diziam que dislexia e transtorno de déficit de atenção não existia. Que né? bom, tá aqui a Michelle. E diziam que isso não existia, que isso não, sabe, foi uma briga boa. E preguiça. então assim, movimentos qualificados, né? Associação Brasileira de Dislexia, Associação de Déficit de Atenção também, que é sensacional, da doutora Ianê, que ela é só transtorno de déficit de atenção, se uniram, né, entre outros movimentos, e a gente foi atrás de mostrar que a dislexia existe, o transtorno de déficit de atenção existe. Aí conseguimos nesse caminhar, né, em novembro de 2021, a lei 14.254, temos uma lei agora, né, que fala sobre a dislexia e o transtorno de déficit de atenção. Só que antes de eu falar dessa lei, eu queria dizer a todos aqui que nós temos um compêndio de leis já que pode ser usado quando a pessoa precisa de algum cuidado, né, judicial, né? A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que assegura, em primeiro lugar, o acesso educacional dessa criança, né? Então, assim, a gente já começa por aí, né? A gente tem, eu marquei algumas aqui, a Lei 8.069 do ECA. A gente tem a lei número 1196, a 598. A gente tem muita coisa, também ofereço para todo mundo aí o que quiser. A lei 10.172, o Plano Nacional de Educação, né, da Educação Especial, a diretriz 8.2. A gente também tem a CNE a 17/2001, né? Que ela foi 11 de setembro de 2001. Enfim, eu tenho assim, 10 folhas de leis que pode assegurar a pessoa com dislexia e transtorno de déficit de atenção. Só que aí nós precisamos batalhar para uma lei para a gente existir. Hoje a gente existe, graças a Deus, a Lei 14.254/2021. Poucas escolas conhecem essa lei. Mas por quê? E por que todo mundo está vendendo curso aí, querendo ensinar essa lei para os professores? Gente, calma. Essa lei existe como qualquer outra lei que, por exemplo, o autismo também tem. Só que essa lei não foi regulamentada. O que significa isso? Essa lei, para ser executada no sistema público, ela precisa de regulamentação, né? E sistema privado também, por conta dos professores.
O professor tem que se capacitar, ele tem que entender sobre a dislexia e o transtorno de déficit de atenção daqui para frente. Isso a lei fala. Porque a partir do momento que existe uma criança com dislexia, o professor tem que estar habilitado. Mas quem vai fazer isso? Aí que tá. A gente precisa de regulamentar quem faz o quê, quem paga o quê, principalmente no setor público. Porque o que ela põe essa lei? Olha, dispõe sobre o acompanhamento integral dessa criança. Então, o que é integral? Fonoaudiólogo, psicólogo, professor, educador. Então, esse professor tem que estar habilitado para entender essa criança. E quem vai pagar tudo isso? Quem vai aplicar tudo isso? Aí que tá. A gente tem um MEC, né? Que ele tem que estar em comunicação e organização com o Ministério da Saúde, os dois regulamentar essa lei para ser aplicada. Então, as famílias podem pedir isso na escola? Pode, a lei existe. Só que ainda muita gente está perdido porque ela não foi regulamentada. Só que a escola não pode negar a assistência de adaptação dessa criança por um simples fato. Nós já temos a norma técnica do MEC 04/2014 que fala que não precisa de laudo para adaptar. Vamos imprimir por embaixo do braço e na reunião da escola. Mas, se alguém ainda falar que você não existe, você vai falar que você tem uma lei 14.254 e que você existe, que tem que ser respeitado. E o professor tem que fazer adequações, principalmente quando você está no setor privado, porque o federal não vai pagar nada para escola privada. Então, a escola privada, ela já tem que estar se virando nos 30. Ela já tem que estar, porque a lei já acontece. Então, assim, é muito bom o que você falou, porque eu fico muito triste quando eu vejo coisas em redes sociais, muita gente vendendo, eu vou ensinar essa lei, vou falar, gente, calma, ela não está regulamentada. Então, assim, a gente precisa, para essa lei acontecer, o que a gente precisa? A gente precisa informar a sociedade e informar os educadores. E junto com isso, essa informação se unir com a saúde. Porque a educação não anda sem a saúde não anda sem a educação, e nenhum dos dois andam sem a família. Exato. Então, todo mundo precisa se entender, se organizar. Ninguém é mais que ninguém, né? Ninguém fica sem ninguém. Eu tô me sentindo que eu falei tanto. Ai, que delícia. Não, assim, metade do que a gente queria falar vai ter que ficar na próxima, tá? Se você topar, a gente faz mais um pouco. Mas, são 9 horas. Antes da gente terminar, eu acho que a gente poderia só falar um pouquinho, Sá, dos sinais. Eu acho que sinais são coisas que as pessoas esperam, né? Assim, você poder falar um pouquinho em que aspecto a família pode, o professor pode, assim, se atentar, sugerir, olha, vamos buscar. Que eu acho que esse é o cerne do conteúdo, né? Só para a gente finalizar, e daí a gente vai vendo depois a próxima live que a gente faz. Não, vamos fazer quinzenal. A Inclua uma vez por mês? Uma vez por mês, a última segunda. Se você quiser, a gente pode fazer a gente faz quinzenal. Eu vou dizer assim, professores e família. Isso eu vou dizer que eu tô copiando alguém que falou isso para mim, tá? Que é a doutora Simone Capellini. Foi a primeira coisa que eu quis entender, porque todo mundo me fala sobre, Samanta, qual que é o sinal? Qual que é o sinal? O primeiro sinal é quando essa criança começa a ter dificuldade em aprender. Foi isso que ela me falou.
Aprender o quê? Aprender tudo. A partir do momento que essa criança não está dentro, que o professor tem que conhecer, a família tem que conhecer, chama marco do desenvolvimento. Aonde tem isso? No Google tem, escreve marco de desenvolvimento. Na carteirinha de vacinação da criança, algumas, né? Porque o do meu filho não tem, da minha filha tem. Tem um marco do desenvolvimento. O que é isso para quem não sabe? De tal idade a tal idade, a criança tem que fazer alguma coisa. De tal idade a tal idade, a criança faz isso. Se ele está dentro da idade, dentro desse padrão, né? Tudo bem. Mas se ele está aquém dessa idade, aí a gente tem que... já tem dislexia? Não. A gente tem que já prestar atenção no decorrer dessa criança, principalmente quando ela começa a aprender números, aprender cores, a aprender música, né? Aprender o nome das coisas. Sabe, é muito importante a mãe já, antes de entrar na escola, sabe aquela coisa, a criança faz, aí a mãe fala água, sabe? A gente tem que dar nome às coisas, para ver se essa criança, ela consegue, né, guardar os nomes das coisas, se ela é muito esquecida ou não. Então, isso são já sinais que o professor já pode colher na anamnese dessa família, quando chegar. Ela falou na idade certa, ela andou na idade certa. A família, ela como que é a família? A família estudou de que tempo a tempo, tem qual formação? A família também teve dificuldade no aprender. E aí esse histórico todo já aparece já alguns sinais e esse professor vem. Aí eu sinalei aqui alguns sinais, porque em números. O primeiro, mais importante, já acabei de falar, histórico familiar. Há casos na família ou não? Quando há casos na família, né? Eu já tenho que estar muito em alerta, porque é genético e hereditário a dislexia, tá bom? Atraso de fala. 85% dos disléxicos eles têm atraso de fala no período quando tem de 2 a 3 anos de idade. Isso é um grande sinal que a família traz para você. Disnomia, né? Tem dificuldade em nomear objetos. Então é aquela coisa, a família já ajuda muito nesse falar água, sabe? Essas coisas que a gente acha boba e é muito importante, né? Essa criança entender e dar nome nas coisas, né? Sequenciação, dificuldade com atividades, consequência de números, brincadeiras, sabe a sequência da brincadeira quando você dá, você vai pular um tambor, você vai fazer isso, fazer aquilo e chegar aqui. Aí ele vai chegar na segunda, vai falar, não sei não, tia. Você entendeu? Isso já é um grande sinal que pode acontecer dessa criança. Então, assim, a educação infantil tá aqui. Vocês estão vendo que a educação infantil tá aqui? É o cérebro. A coordenação espacial confunde perto, longe, apresenta desenhos totalmente desproporcional, sabe? A casa pequena, o corpo grande. Isso é uma coisa de ficar mais atenta. E isso, quando chega lá para frente, você tem isso, né, já e vai guardando, né? Coordenação motora fina e coordenação, né, motora. A criança cai muito, péssima em decorar. Sabe a dancinha do Dia das Mães? É aquela que nunca decora. Aversão às palavras, né? Rejeita livros, não gosta de livros, perde muita coisa, objetos com letras
Também tudo que tem letra, tudo que envolve, quando você faz a letrinha E ou U, não gosta, cai fora. Aí a criança, o professor não espera, gente, a criança falar que não gosta, por favor. Ela vai querer ir no banheiro, ela vai querer fazer xixi, ela vai querer sair da sala de aula, ela muitas vezes vai interromper toda hora você falar, né? Então, isso são coisas que a gente tem que ficar atento. Nomeação, né? Nomear as coisas, isso eu acho que eu já falei. Outra coisa que pergunta, sabe aquela, como é mesmo? Não entendi. Você acabou de falar uma coisa óbvia. Como é mesmo? Isso acontece muito, sabe? São frases assim que em pesquisas você vê é muito distraída, muito esquecida, troca fonemas, inverte sílabas na escrita. Rima é péssimo, não tem rima nenhuma. E ela não identifica som, coisas parecidas, como P e D. O som é muito parecido. Então, isso tem uma grande dificuldade. Então, eu tentei resumir em 10 coisas aqui, mas tem muita coisa que a gente tem que olhar. No marco desenvolvimento tá lá, que são folhas e folhas, que você tem que estar dentro disso. A partir daí, procure quem possa ajudar a entender por que tem essa dificuldade. Seria fono, né? Acho que uma avaliação seria fono. Qual o tratamento, né? Isso é muito importante a gente falar. Não é um médico. Já vou falar de cara. Não é que você vai no médico, ele vai falar que seu filho tem dislexia. Ou transtorno de déficit de atenção também. Você vai primeiro numa equipe multidisciplinar. Eu sempre sugiro, primeiro passo, uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação com psicólogo. Complementa muito uma avaliação com uma psicopedagoga. Complementa muito esse diálogo entre a psicóloga com a psicopedagoga. Por que eu estou dizendo as duas? Porque tem gente que só vai na avaliação, né, da psicopedagoga. A neuropsi, ela não pode fazer alguns testes que a psicóloga faz. Então, de repente, se você tem uma neuropsi muito boa, faça uma avaliação com ela, mas você tem que complementar com a psicóloga. Porque a neuropsicóloga não pode fazer alguns testes que a psicóloga faz, que é importantíssimo. E aí, vai te nortear para onde você vai. Vai fazer exame de vista para ver se essa criança não precisa usar óculos. Vai fazer exame se ela escuta. Às vezes a criança não escuta. Ela não vai aprender se ela não escuta. Uma criança que tem muita alergia, se ela respira bem, porque a maioria dos disléxicos sofre muito com alergia. E a partir daí... Infecção de ouvido, né? Infecção de ouvido. Aí, nessa avaliação, você vai para uma fonoaudióloga, que é a base da estimulação para essas crianças com dislexia. A fonoaudióloga, é claro que ela precisa de todos esses requisitos que traz, todas essas informações, para fazer um trabalho bem adequado. Só que ela é um pilar muito, muito fundamental para a pessoa que tem dislexia. Porque ela trabalha com letra som, ela trabalha nessas partes da linguagem que tem a falha. Então ela vai saber estimular. E aí você vai fazer essa avaliação com a fono. Que a fono com certeza vai te mandar para uma audiometria e para uma execução de cabine. O que seria? Do DEPAC que todo mundo fala, né? Do processamento auditivo alterado. E é ela a profissional habilitada para te encaminhar isso. Né? Então você está vendo que para todo mundo, a partir do momento que você tem tudo isso pronto, aí sim você vai no médico para ver algumas comorbidades que a neuropsicóloga viu lá na avaliação neuropsicológica muitas vezes.
Aí sim cabe ao médico ver todas essas avaliações, também submeter ao exame clínico dele, que também é importantíssimo. Sim. Se for uma criança com transtorno de aprendizagem, pode ter também um tratamento medicamentoso, tá? O transtorno de aprendizagem, a dislexia, não existe medicação, né, de farmácia. E então ele é o único médico, é a única pessoa que pode dar um tratamento medicamentoso para as crianças, que não são todas que bebem medicação, mas algumas é necessário, é fundamental para essa criança suportar estar na escola, é bom também, tá? Mas é só o médico que pode avaliar isso, com tudo isso que ele tem na mão. Então, gente, não é tão simples você avaliar. Vi aqui que tem uma pessoa que tinha falado bem lá no começo sobre 9 anos hoje, tem que ter calma, realmente. Tem que ter calma por causa da pandemia. Essa criança está vindo com déficit também de aprendizagem, que pode ser muito confundido com a dislexia. Então, por isso que a gente precisa dessa equipe, todo mundo falando a mesma língua, ninguém mais importante que todo mundo, né? E dentro disso, a gente chegar num diagnóstico efetivo. Se tem dúvida, não feche diagnóstico. Calma, faça intervenção nessa criança, veja se ela respondeu. Não, não respondeu. Dá um tempo, depois faz novamente para ver se ela respondeu ou não. Não respondeu, aí sim a gente pode pensar, porque a doutora Simone Capellini fala que a intervenção tem que ser mais de 6 meses, para ela, se ela não responder a intervenção, até no DSM-5 está, né? Se ela não responder a intervenção, a gente pode sugerir, né, essa criança que pode ter hipótese diagnóstica de dislexia. Então, é muito bom a gente entender isso, que não é tão simples, não é um médico. Sei que a gente está falando em várias regiões que não tem todos os profissionais, mas então, já que não tem todos os profissionais, vamos com calma, vamos devagar, sabe? Chama a gente conversa, né? É isso que eu ia falar, Samantha. Eu ia colocar isso assim. A Samantha tem um repertório vastíssimo, né? E muito material gratuito para que todos tenham acesso. Isso é uma riqueza. Ali no site da Inclua também, incluaeducacional, né, .com.br, a Samantha também divulgou alguns e-books, mas ela tem diversos. Ela tem, inclusive, um e-book de criança para criança, criança contando sobre a dislexia. Fez muito sentido para minha filha, eu tinha te comentado isso. Então, assim, informação não tem como negar. Todos aqui temos acesso e de maneira gratuita. E à nossa disposição, né, Samantha? Acho que pelas nossas redes sociais, podem mandar mensagem, direct, que a gente conversa, a gente partilha, aconselha, né? A gente está super à disposição. Chorar é comigo, viu, gente? Se precisar chorar, eu tô aí pra chorar. Não, ó, eu tenho assim, eu passo na pele, né, gente? Então, além de eu estudar, eu tenho um laboratório aqui. Então, eu percebi também essa demanda, que eu vejo todo mundo falando de dislexia, mas e a pessoa, e a criança que está passando por tudo isso? Ela tem que entender por que ela está passando tudo isso. Então, eu vou pegar um livro e ler, olha, filha, você pode ter dislexia? A partir daí, eu usei... Gente, eu não sou escritora, tá? Nem cabe a mim chegar nisso. Mas, assim, eu tentei usar uma forma bem lúdica, bem tranquila, para as crianças entenderem. Até já aconteceu de eu visitar, né, uma escola que eu fiquei super feliz que eu fui aqui em Ribeirão, e levei um livro e contei que aquele livro era os meus filhos, né? E todo mundo, E a partir daí a coisa ficou mais empática naquela sala de aula, né?
Ficou muito mais, porque todo mundo descobriu que um cérebro, ela não está vendo a diferença, né, física da minha filha, mas ela está vendo que um cérebro pode funcionar diferente. Isso, gente, dá uma aula para as crianças, e as crianças chegam em casa e multiplica isso. Porque todos os meus livros infantis têm contação de história lá no YouTube, gratuito também. E a partir daí eles começaram a ver a contação de história, né? E isso divulgou. Então até as famílias que não entendiam, olha o poder de uma criança, gente. Compartilhou sobre a dislexia e o transtorno de déficit de atenção. E quando chegar um funcionário para esse pai que é empresário, ou um estudante para esse professor, né? Ou um amiguinho que está com dificuldade do lado, a empatia vai ser tão grande nesse mundo, né? Que a gente transforma as pessoas. E mostra como é lindo a gente entender que todos nós somos diferentes. Não é pele, não é que um cadeirante ou não, é aqui dentro que ninguém vê, né? Que é muito padrão para muita coisa e muito mimimi para muita coisa. É só as pessoas entenderem isso. A partir daí a gente transforma o mundo, gente. É só a gente querer. Eu acredito no futuro porque a gente tem visto, né, mesmo que as escolas ainda devem muito para a inclusão, mas aquelas que já tentam, que já se abrem de coração e buscam fazer a diferença, as crianças estão tendo oportunidade de lidar com essas diferenças de uma maneira muito natural, porque a criança é um ser muito simples, né? Então a gente tem visto, eu tenho vivenciado exemplos magníficos. Então é isso que você falou, a criança multiplica e ela ensina. Tá. Como é que está a tua previsão para eventos? Você tem? A Inclua ainda vai organizar o segundo semestre, a gente ainda não tem, mas com certeza teremos cursos em vista. O que você pode dizer do teu? Eu tenho, olha, gente, eu tô assim, querendo voltar aqui pro Instagram, porque eu estava uma vez por semana, eu estava aqui. Mas em breve eu vou voltar. Você viu a necessidade aqui? É porque eu tava tentando, eu também tô em fim de faculdade, assim, 2 filhos, né? E mais assim, eu tô com o projeto voltado a atendimento, eu tenho esse atendimento gratuito, viu, gente? Eu não faço laudo para ninguém, eu só realmente encaminho, passo a informação, tá? Mas eu pretendo realmente voltar uma vez por semana aqui. Mas eu tenho agora pertinho, essa semana, dia 11, 12 e 13, que é a semana de conscientização sobre o transtorno de déficit de atenção. E aí eu vou trazer 2 lives por dia de grandes nomes, eu vou ser só mediadora, de grandes nomes, como o Dr. Clay, da Neurosaber, a doutora Rose, doutora Bruna, que é do Rio de Janeiro, uma doutora assim top que fala sobre cérebro. Então, assim, peço para acompanhar as minhas redes sociais, né? O Instagram principalmente, que no Instagram eu coloco tudo, gente. Coloco informação, coloco todos os eventos, porque o meu objetivo é multiplicar sobre. E quem quiser entrar lá no Telegram também, é um grupo de profissionais, de famílias, que um troca figurinha com o outro, e pode me chamar lá também, materiais eu passo tudo lá também. E a gente tá aí para divulgar, pode chamar que a gente visita a escola, a gente conversa com a escola. Conversar com a escola é comigo mesmo. E tamo aí, gente. Maravilha, Sá. Falando um pouquinho da Inclua também, em breve a gente vai divulgar segundo semestre, Sá, os nossos eventos. E também temos o nosso site, temos nossos contatos, temos o WhatsApp. Se vocês precisarem, é só mandar uma mensagem, né, aqui pelo Instagram, que a gente responde. A gente faz assessoria, a gente faz supervisão para professor, para família. Quer discutir um caso conosco, que a gente pensar e estruturar alguma coisa,
a Inclua está à disposição, né? É só entrar em contato. E Sá, você viu que pediram para você mandar um abraço para Itabuna. Ai, eu vi! Ai, tá bom, né? Muito chique essa Gente, pessoa. Uhum. beijo para todo mundo, gente, ó. Qual o endereço do Telegram? Aqui, Isso. aqui no Instagram, qual que é meu Instagram que também já vi? Ele Vamos lá. chama Dislexia TDAH, então é os dois transtornos, dislexia com TDAH, para ninguém esquecer. Só que aí tem eu no meio, amor de mãe, né? Então, dislexia, Legal. TDAH, amor de mãe. É o meu Instagram. Agora, como que você vai me achar? Você pode ir lá na bio, lá na biografia, né? Na E página, lá, né? na página, ela tem um link que você clica, aí procura lá, vai ter um monte de e-book, vai ter YouTube, vai estar escrito assim, Telegram. Clica lá que você já entra direto. Se você tá achando muito complicado, manda um direct para mim que eu mando o link, tá bom? Porque eu Ah, a também, Ivana sabe? colocou. A Ivana A colocou. A Ivana é chique. Tô precisando dos blazers, preciso conversar com ela. Ivana, coloca o nosso WhatsApp da Inclua também, Ivana. Oi, a Eu Ivana nunca vai sei de cuidar cor. a Ivana vai cuidar das minhas roupas. Gente, ó, tanta gente aqui. Um abraço para todo mundo. A Isso Duda, mesmo, um beijo tá? para Duda. Cadê a Duda? Fala para Duda me chamar também. Itabuna, maravilhoso encontro. Ah, eu tô adorando tudo. Ivana, a Ivana aqui. Oi, Ivana. Agora a Ivana podia entrar também, né? Deve estar tudo descabelada. Ai, Sá, você é E demais. cadê a Obrigada. Carol? A Cadê a Carol Carol? também tá por aí, tá por aí. A gente se divide. Eu vi um monte de gente aqui, Rafa, nossa, a Aline, a Rafa aqui, ó, a Rafa Cristina, maravilhosa. Gente, é muita gente. Muita Gente, foco gente. TDAH, ai, que delícia. Não, um beijo para todo mundo, gente, para todo mundo. Me chama que a gente conversa. Aí a gente fala no Meet também, às vezes eu tô descabelada, tudo bem. E é isso aí, Que né? delícia, né? Como é bom ter apoio, como é bom ter onde, né? Assim, se ancorar e pedir ajuda. Isso é bom demais, Sá. Eu acho que volta para o Instagram com as suas lives. Vamos, assim, Preciso vamos. voltar. Eu vou fazer uns stories para ver se tem dúvidas que ficaram e a gente avaliar uma outra live sobre isso, sabe? Porque é muito conteúdo, né? E as pessoas que É, participam influenciam a nossa live. Então, muita gente querendo trazer sobre laudo, querendo trazer sobre ansiedade, né? Mas tem outros assuntos também que a gente pode tratar. Então, eu vou tentar descobrir se eu precisa acho de que a mais. gente precisava falar um pouco sobre sala de aula, né? É, Eu acho que sala de aula é uma coisa muito legal, que a gente precisava falar. Eu falo muito de lição de casa, vocês podem me chamar, viu? Porque lição de casa é comigo mesmo. Mas sala de aula, sim, é o meu TCC, né? Sala de aula, mas é a minha paixão, sabe? vamos Porque a falar. sala de aula, gente, eu vou dizer, vocês não têm noção o que o professor pode fazer para uma criança com dislexia. A sala de aula, ela pode transformar essa criança com qualquer dificuldade que ela tenha. Então, a partir do momento da gente empoderar esses educadores, empoderar essa sala de aula, né? Esse todo, gente, vocês não têm noção a transformação que você vai fazer na vida dessa pessoa. Porque, É olha, verdade. chegar a um diagnóstico, gente, não é fácil. E, ó, eu vou te falar, eu tô com 400 famílias no meu projeto. 70% não consegue chegar no diagnóstico Eu porque é acredito. caro, é Eu muito caro. acredito. Eu acredito. Então, se a gente largar para trás esse 70% para trás, porque não vai ter laudo e nem sei se vai conseguir um Amor laudo de porque é Deus. caro, imagina a evasão escolar, Não, imagina como o crime pode aumentar, imagine como jamais. o suicídio pode aumentar, a baixa autoestima pode aumentar. Olha quanta coisa ruim que a gente pode fazer. Então, a educação pode transformar de verdade, então é o chão da sala de aula.
Ô, Vocês, meus Samantha, amores, transformem o mundo. Fala, amor. eu não falei sobre isso, só para fechar esse teu raciocínio. Basta o princípio da educação inclusiva, que está numa política nacional lá de 2008, que diz que a educação é direito de todos, independente da sua situação. Então, todo mundo tem que ser acolhido dentro da escola, né? Claro que isso não é uma coisa simples, mas basta isso. Então, não necessita de laudo. O aluno está ali dentro, ele tem todo o direito de aprender e da melhor forma possível, né? E ó, Acho que é isso. essas crianças com dificuldade, vocês podem prestar atenção. Quando vocês descobrem a habilidade dessas crianças, elas transformam a escola. Ah, sim. O tanto que a NASA, gente, não estou falando barbaridade, não, pode jogar no Google. A NASA procura crianças com dislexia, porque pensa fora da caixa. É o futuro desse país. Então, presta atenção. Presta atenção. Nossa Oi. próxima live, sala de aula. Fechou. Sala de aula, diversidade na sala de aula e a riqueza de Aí, estratégia. a gente vai pôr a Ivaninha aqui também para falar da sala de aula dela. Que eu vou lição Opa. de casa da Ivaninha. Fechou. E eu vou pôr até um blazer com ela. Lilás, nós temos que arrumar. Lilás. Por um acaso ela tá me devendo aonde eu encontro. Quem descobrir onde tem um blazer lilás, me avisa que eu vou comprar. Querida, muito obrigada. 1h30 de live que passou assim. Gratidão, Deus te abençoe. Gente, muito obrigada pela presença. Foi lindo e até breve, Foi né? lindo. Até daqui a Beijo. pouco. Até. Tchau, tchau. Segue eu lá. Tchau. Tchau.